Seria a proposta de Price. Eu não vou entrar nos pormenores do modelo não. Mas aí Hamilton viu aquilo e ficou tipo extasiado. É exatamente isso que eu precisava, meu Deus, isso é lindo. Aí, Price, boa, pode publicar. Publica aí, eu não tenho tempo para escrever isso não. Aí Hamilton publicou como a equação de Price, como é conhecida até hoje, e deu os créditos todo para Price, mas o artigo é dele, né? Mas Price depois disso morreu. Acho que ele se suicidou, uma coisa do tipo. Era um cara inconstante, ele não conseguia ficar na mesma coisa mesmo. Mas era genial, né? Ele era bem altruísta. Era bem altruísta, por assim dizer. Deu um artigo ao outro. Pra mim é egoísmo, porque ele se matou por Ele deu um artigo ao outro e se matou. Não foi pra mim do grupo. Então, existem outros modelos, né, para justificar a evolução da cooperação e também do altruísmo. Esses modelos são o de seleção de parentes, o de reciprocidade direta, de reciprocidade indireta, reciprocidade em rede e o de seleção de grupo, né? Depois de ter apresentado a seleção de grupo, eu vou agora confrontar com essas teorias que são algumas contrárias, outras complementares à seleção de grupo. Acho que é importante parar aqui um pouquinho. Acho que é bom parar um pouquinho para verificar se o pessoal conseguiu pegar bem o que é essa O que é a seleção de grupo? Ficou claro? Acho que não só o pessoal, mas até o pessoal de biologia mesmo. Tipo, o tiro você conseguiu pegar legal a seleção de grupo. Se você quer saber a seleção natural, é para conseguir. Basicamente, os grupos eles se comportam como indivíduos. Eles se comportam como unidade de seleção. E aí, lembrar que toda seleção ela precisa de variação. Tem que ter o fitting diferencial para poder ter a geração de novos indivíduos. E tem que ter a habilidade, que é importante. Senão não tem como você selecionar. Se você querer cachorro, não você vai ver isso. Se você quiser selecionar uma cor, selecione uma cor de cachorro. Basicamente, a teoria assim, mais tida como contrária à seleção de grupo é a seleção de parentes, né? E durante 40 anos ela foi a teoria que foi utilizada para justificar a evolução do altruísmo e cooperação. E aí eu vou fazer um pouco uma análise um pouco mais detalhada dela do que das outras, né? Eu confundi, não é Hamilton que criou quem entrou em contato com o Price, não. Eu não lembro qual foi o nome do cara, mas depois eu confirmo. Hamilton é da seleção de parentes. Então, o que é que a seleção de parentes ela postula, né? São selecionados os comportamentos que aumentam a aptidão inclusiva do organismo. Então, aqui ele não está tratando apenas da aptidão diferenciada. Ele está adicionando um outro conceito, que seria a aptidão inclusiva diferenciada. E o que é a aptidão inclusiva diferenciada? A aptidão inclusiva é a soma da aptidão dos organismos mais a aptidão dos seus parentes de acordo com o seu grau de parentesco. Por exemplo, você tem irmã, Tirza? Não, só irmã. Você tem um irmão? Seu irmão, qual é a carga genética que seu irmão compartilha com você? Sim. Qual é a percentagem? Exatamente. Qual é a percentagem? 50%, não é? Tá bom. Então, seu irmão compartilha 50% dos seus genes, da sua carga genética. Se seu irmão tiver um filho, esse filho dele vai ter 25% da sua carga genética. Certo? Então é como se ele fosse um quarto de filho seu. Sacou? Se seu irmão tiver 4 filhos e você não tiver nenhum, é como se você tivesse um filho. Porque sua carga genética está sendo passada adiante. Entendeu? Então a aptidão inclusiva ela soma a sua aptidão mais a aptidão dos seus parentes mais relativa à quantidade de semelhança que tem genética entre você e eles. Entendeu? Por exemplo, se seu avô tiver um filho, é 25%. Se meu avô tiver um filho... Seu tio, ele compartilha com você 25% da carga genética. Tá. Então se seu É a mesma tio... coisa de eu que meu irmão tiver um filho, é a mesma coisa do avô ter um filho. Basicamente isso. E aí, essa teoria ela foi criada a partir dos estudos de socialidade em menópteros. E a gente vai ver qual é os limites. Formigas, abelhas, tudo mais. Aí a ideia é basicamente essa, né? Tem um coeficiente de parentesco, que é a relação entre os dois organismos. E aí, ficou tudo desconfigurado, acho que bem.
existe uma relação entre o custo para o cooperador e benefício para o outro. E aí, quando o coeficiente de parentesco ele for maior do que a relação de custo-benefício, altruísmo vai evoluir. Todo mundo ficou claro? Então, aí tem um exemplo básico disso, né? Todo mundo lembra do menininho egoísta, do gênio, né? Aí a namoradinha dele vira: oh meu Deus, você está sendo altruísta. Ele: não estou sendo não. Esse aqui é meu irmão. Ajudando ele, eu estou aumentando o meu fitness, inclusive. Não, a é ideia egoísta, né? Hã? Ah, é. Altruísta, less. Eu acho que eu não gosto do meu irmão. Eu tava desempenhando. Então, qual é a lógica disso, né? Quando uma abelha ela se sacrifica pela colônia, ela não está se sacrificando pela colônia, ela está se sacrificando pelas irmãs dela, a rainha é a irmã dela, que tem um grau de parentesco muito forte. Para quem não sabe, a forma de como é que se diz, determinação sexual das abelhas, ela é um pouco diferente da nossa. Então, as irmãs, elas não têm 50% de carga genética semelhante. Elas têm 3/4. Então, a Tisa e o irmão são menos parecidos do que uma abelha operária parecida com a rainha, certo? E por causa disso, isso é uma das bases que fundamenta a teoria de fitness da seleção de parentes, né? Porque se falava, altruísmo e socialidade surgiram mais nos himenópteros, né, nas formigas e companhia, porque eles têm uma determinação sexual que favorece uma semelhança entre os parentes. Essa é uma das bases. E aí entra a apresentação de um tipo de argumentação falaciosa que se chama falácia da média. A falácia da média ela baseia-se na falsa noção de que o efeito de um dado fenômeno em média numa escala é equivalente ao efeito do mesmo fenômeno numa escala menor. Imaginemos uma caixa de pregos. E os pregos eles têm uma variação de tamanho, mas eles têm em média 14 centímetros, 14 milímetros, certo? E aí tem uma variação muito grande na população, né? Tem prego de 30, tem prego de 8. E aí eu chego para você e falo: Wanderson, se você pegar 2 pregos, eles vão ter 28 milímetros juntos. Sempre. Sempre. Porque se a média tem 14. Mas não. Por Pode isso ter tu- um de 2. por isso que se Eu chama falácia. pensei logo. Por isso que é um argumento falacioso, né? É um argumento que ele vai contra uma ideia que a gente tem em filosofia das ciências, que a gente tem uma organização da natureza em níveis, né? Em níveis de organização. Então, o que acontece na teoria de seleção de parentes é que eles achatam que a gente está vendo como um grupo. Pensando naquela figura que a gente viu, que dentro dos grupos, os altruístas estavam perdendo dentro dos grupos, mas entre os grupos eles estavam ganhando. Se a gente ignorar a organização em grupos, se a gente imaginar que eles estão ajudando só os parentes, a gente vai observar um aumento total dos altruístas, mas a gente não vai perceber o processo que está acontecendo, porque o processo ele deriva de uma organização da população em grupos. Uma coisa que eu estou percebendo é que essa é uma das coisas que eu nunca gostei muito dessa questão, inclusive, é que ela desconsidera todo o efeito histórico anterior. Ele pega a conclusão e com a conclusão ele chega. Fora que ela tem um problema que é absurdo, né? Porque se você for pensar, lembra do que eu falei de seleção de grupo ingênua? Que um indivíduo se sacrifica por toda a população? Se a gente for pensar, dentro de toda a população existe um grau de parentesco. O indivíduo, por exemplo, se você for fazer análise genealógica, acho que o cara que tá lá em Cajazeiras, ele é parente de Jonas 0,0001%, certo? Então, se Jonas se sacrificar por toda a população, ele está se sacrificando pelo fitness inclusivo dele, sacou? Porque todas as pessoas têm um certo grau de parentesco. Então, se ele sacrificar pela população por 1 milhão de pessoas, e essas 1 milhão de pessoas tiverem um filho, é como se Jonas estivesse tendo um filho. Ficou claro? Então, a própria ideia de aptidão inclusiva é uma ideia um pouco fraca, e é uma ideia que racionaliza o resultado. Quando a gente lida com a evolução, a gente não pode lidar só com o resultado, a gente tem que avaliar o processo, porque é aí que o ambiente influencia, né? A gente vê as interações entre os organismos e o ambiente. Aí essa figura está mostrando 2 grupos, né? 2 populações planetárias com 200 indivíduos.
a parental 2 ela tem mais egoístas do que altruístas, e a de cá ela tem mais altruístas do que egoístas. O W, gente, é o fitness. WA é o fitness dos altruístas e WS é o fitness dos egoístas. Então, nos dois, a gente está vendo os egoístas com maior fitness, certo? E nos dois, a gente está vendo que quanto mais altruístas tem, mais a população como um todo se reproduz. Só que aí a gente não está analisando que processo é que a gente está observando. Então, os modelos de seleção de parentes, eles só lidam com esse tipo de organização. Eles não lidam com a subestruturação da população. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Não apenas em biologia, mas em ciência, quando a gente utiliza de argumentos de parcimônia, né? Porque às vezes nem sempre a explicação mais simples é a explicação mais adequada da situação. E aí vem justamente essa ideia, né? Qual é o modelo mais abrangente, né? Ela foi criada baseada na sociedade dos himenópteros, que haviam um certo grau de parentesco. Então era de se esperar que outros grupos que também tivessem essa mesma determinação genética tivessem tanta socialidade como tem os himenópteros, né? E a gente começou a estudar a biologia de outros bichos, que também tem um grau que também tem uma determinação sexual parecida, e a gente não observou a socialidade como a gente observa nos himenópteros. Então, talvez o grau de parentesco não seja um fator prioritário, determinante. Fora que a gente tem em himenópteros, a quantidade de espécies sociais é absurdamente menor do que a quantidade de espécies não sociais. O que é um contrassenso que a gente deveria esperar para a seleção de parentes, né? E aí eu trago um exemplo que é do meu trabalho, que existem inúmeros trabalhos de alianças sociais do tipo, se elas têm um processo de migração, tem uma teia aqui, né, das alianças sociais, uma aranha de outra teia pode chegar e viver nessa daqui. E aí a ideia é, se existir um tipo de reconhecimento parental, é interessante, porque aí elas não vão investir em comportamentos altruístas com quem não é seu parente. Então, pelo modelo de seleção de parentes, você reconhecer quem é seu parente ou não, seria uma característica extremamente adaptativa, certo? E a gente não observa em aranhas. Na verdade, não há reconhecimento parental que sai de espécies. Então, se você colocar uma aranha que é relativa filogeneticamente, né, que é parecida, ela vai ficar lá na teia e vai cooperar com as outras. Então, contrariando o que se esperava pelo modelo de seleção de parentes, a gente observa isso, né? E aí essa figurinha é só essa figurinha não deveria ter saído aí não. Reconhecem quem tirou Peraí, gente, isso aqui é a medição. Não, tem boa. E aí, derivada da... Pode ser só mãe. É o tempo que o pessoal dá uma respirada. É, porque vocês viram que eu sou meio agitado, né, gente? Eu sou hipercinético. Então, se vocês não derem uma pausazinha, eu vou sair correndo. E aí, pra quem adora, né? Eu adoro ele, né? Quem já sabe, eu sou fã número 1 dele. A ideia do Você parece. Mentira, né? Sarcasmo. Vou criar uma plaquinha. A ideia do gene egoísta, ela é uma ideia derivada da seleção de parentes, né? Ela se apropria do fitness inclusivo e ele fala que na verdade a gente não está lidando com indivíduos, a gente está lidando com o gene. O gene é a unidade de seleção. Então aí tem alguns dos argumentos dele, né? Nós e todos os outros animais somos máquinas criadas com nossos genes. Nossos genes sobreviveram num mundo altamente competitivo. Isso nos leva a esperar certa qualidade em nossos genes. Uma qualidade predominante. Por que não é gene? Por que não é só gene? Porque tem o ambiente também. Mas o gene pode ser influenciado pelo ambiente. Pode, mas é determinante. Por que não é determinante? Não é o gene que determina as características? Não só. Não só? Não. Como não? Tem. Não é um gene uma proteína? Não exatamente. Porque tem genes que não procuram. E eles servem pra quê? Ah, eles devem ter tudo demais. Eles são altruístas. Qual a definição que você quer de gene? É porque a definição, enfim, eu vou meter o pau nele, né? A definição de gene dele é cíclica. É gene e proteína. Não, pior que não é. Gene é a unidade de seleção. E aí você determina o que é gene a partir da seleção. A definição dele de gene é absolutamente essa. No livro vocês podem procurar. Mas não é
gene, então, seria a unidade de seleção? Gene é a única unidade de seleção, porque é a única que é clonal. Um dos pressupostos de Dawkins é que a unidade de seleção ela tem que apresentar características constantes durante as gerações. Ela não pode ter variação. E aí é a principal determinância dele. Como assim não pode ter variação? Por exemplo, o gene determina a característica A, que é a característica que é benéfica, certo? Se ele mudar, ele não vai determinar mais A. Ele vai determinar outra coisa que não vai ser mais benéfica, então não vai ser mais alvo de seleção. Não, ou então vai ser alvo de uma a gente não outra sabe. força de seleção. A gente não sabe. Mas a gente isso pra ele. Ah, tá. Só deixando claro para quem não conhece, esse é um dos biólogos mais odiados, né, da face da Terra. Pelos biólogos. Pelos biólogos, muita gente adora. Pelos criacionistas. A mãe dele gosta dele. Então, Dawkins, ele tem uma questão muito forte, né? Os livros dele têm um cunho de pregação ideológica, né? Ele tem uma religião. Mesmo, né? Ele tem uma religião, ele é ateu, sacou? Ele não soube E ele usa diferenciar ele usa a divulgação científica como forma de pregar a religião dele, né? Embora ele defenda que não é religião. todos os livros. Pelo Inclusive jeito que ele defende a religião. o Maior Espetáculo da Terra, que é um livro simplesmente de divulgação de evidências a favor da teoria da evolução. Mesmo nesse livro ele fica pegando no pé. E assim, é uma coisa interessante porque no livro do Gene Isso Egoísta, leva esse título dele, é maluco? Ele tem esse lado forte dele, né, ideológico. Todos os livros dele. no livro do Gene Egoísta, né? Ele fez operações na nova edição, né? Na edição do século XX, etc. E o interessante é que o livro foi lançado na década de 78, a primeira edição do Gene Egoísta. E as críticas que ele faz da seleção foi o primeiro. As críticas que ele faz da seleção a nível de seleção a nível de grupo é a seleção de grupo ingênua, sacou? E passaram-se décadas, a gente já tem um novo escopo teórico para justificar a seleção a nível de grupo, e ele não critica esse escopo teórico, né? Ele continua criticando a teoria de seleção de grupo que existia na década de 60. Isso até vocês criticam como era. Isso a gente vai te falar, né? Era uma teoria ruim. Não era nem bem uma teoria. E gente, eu realmente poderia ficar o resto do dia assim. A gente vai fazer uma apresentação para falar mal. Falando mal de Dawkins, etc. Mas ele é realmente. Próxima reunião, falar mal de tal. Os argumentos dele são realmente muito ruins. Eu queria que vocês pegassem um livro, eu li, tem um sofrimento horroroso. Ele é extremamente reducionista biológico. Ele Ele é. ainda tem evolução 4 de vista. Hã? Ele ainda tem evolução 4 de vista. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E não é legal, não é reducionista. E ele é extremamente reducionista, ele quer reduzir comportamentos sociais, a ideia de memes, né? Ele tem a teoria gênica dele para reduzir tudo da biologia, e ele quer criar uma teoria para reduzir tudo da sociedade, toda a dinâmica da sociedade também, a partir de memes, certo? Que seriam basicamente a ideia de genes, só que em memória. E eu não vou enfim, isso ainda nem aceita biologia, ninguém usa isso. O que você tem que saber é que uma coisa interessante de Dawkins é que realmente existe seleção a nível de gene. O problema de Dawkins é tentar justificar todos os outros níveis de organização por gene. Então é uma perspectiva extremamente reducionista, né? É uma série de problemas. Em epistemologia a gente chama isso aí de atomismo, que é tentar quebrar as teorias de nível superior aos seus átomos mais simples e tentar justificar os padrões e processos a partir deles. A gente sabe que não é assim. Isolar eles. É como se eles sozinhos, se eu entendesse esses pedaços, eu fosse capaz de entender o todo. A gente sabe que não é assim que funciona, né? E aí tem outro modelo de John Maynard Smith, esse coroazinho simpático, que é a estratégia olho por olho. Na verdade não é dele, assim, não nominalmente falando. Eles fizeram um concurso matemático para ver quem conseguia, a partir de jogos evolutivos, teoria dos jogos. Quem já assistiu Uma Mente Brilhante? O cara de Uma Mente Brilhante que criou a teoria dos jogos. E aí, utilizando essa teoria dos jogos, ele tenta explicar a evolução de altruísmo, né? E aí a estratégia do olho por olho, que é, um organismo ele só vai ser altruísta com quem for altruísta com ele. Então, se você... Eu estou na interação com o Jonas aqui, certo? A gente está sendo altruísta, e aí Jonas vai e é egoísta comigo, eu paro de ser altruísta com ele, você sempre é egoísta. E aí é um modelo para justificar a evolução do comportamento altruísta. Só que tem um problema. Se você deixar de ser altruísta com quem não é
Mas aí existe, o modelo ele é uma interação entre dois indivíduos apenas, sacou? E aí tem um outro modelo que é a estratégia generosa de olho por olho, que é que você vai sendo altruísta, 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 a pessoa foi egoísta, você continua sendo egoísta, 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 e aleatoriamente você é altruísta para ver se a pessoa volta, né? É tipo, esperança assim, tipo, vamos lá, seja altruísta de novo comigo. Só que esse modelo tem algumas limitações, né? Ele serve mais para a evolução de moralidade do que para explicar comportamentos animais. Então você vai acabar sabendo isso. Atenta, esse telefone pode ser sua mãe. São várias pessoas, o pior é isso, eu não estou entendendo. Não, relaxa. Pode ser o time de futebol. Relaxa. Futebol agora, galera. A galera faltou porque Aí ele tem a higiene, né? O menininho, ele é ótimo, adoro essa criança. Chega a velhinha, né? Por favor, jovem senhor, me ajude a atravessar a rua? Aí ele não. Por que não? Aí ele fala, não existe base para eu esperar altruísmo recíproco. Ok. Não existe base para a gente esperar altruísmo recíproco. Porque é lógico, né? Se ele ajudar ela a atravessar a rua, ela nunca vai a gente. Vou ter que atender. Oi, estou muito ocupado.